Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar sobre o interesse do Atlético Paranaense de contratar ou recontratar o meio atacante Nicão para reforçar o elenco dessa temporada. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá com o assunto do vídeo de hoje, gente. Um vídeo que deve ser rapidinho e deve entrar um pouquinho mais tarde. Peço desculpas para vocês de antemão. Mas, segundo informações da jornalista Monique Vilela, o Atlético Paranaense tem interesse na contratação por empréstimo válido até o final da atual temporada do meio atacante Nicão. Nicão, que é ídolo do Furacão, esteve emprestado ao Cruzeiro em 2023 e cujos direitos econômicos estão vinculados ao São Paulo até o fim de 2024. Novas informações foram surgindo ao longo do dia, dando conta de que o São Paulo efetivamente não conta com o jogador e estaria disposto, inclusive, a pagar parte dos seus vencimentos. E agora, no finalzinho da tarde, comecinho da noite, o Vincenzo Dalicani, da Rádio Jovem Pan e do canal Threads TV, aqui no YouTube, desculpe, deu a informação de que Nicão recebe no São Paulo cerca de R$800 mil mensais, então um salário bastante alto. Eu sei que muita gente ficou satisfeita com essa possibilidade. Sei também que existe um clamor nas redes sociais entre os torcedores para que o Atlético buscasse esse retorno do Nicão, e já não é de agora. Mas eu tenho uma série de ressalvas em relação a essa possível contratação e vou tentar deixar os meus motivos claros ao longo desse vídeo, sempre deixando claríssimo que respeito quem pensa diferente. Porém, a primeira coisa que vocês precisam saber é que, de minha parte, pelo menos não existe mágoa nem ressentimento em relação ao Nicão. Nicão cumpriu, desculpem, de maneira absolutamente profissional seu contrato com o Atlético até o fim de 2021 e, tendo propostas de maior valor econômico, decidiu deixar o clube no início de 2022. Era o seu direito, inclusive todo mundo sabia já em 2021 que o Nicão tinha interesse de sair do Atlético para tentar garantir o futuro financeiro da sua família, e foi o que efetivamente aconteceu. Então, repito, sem problema nenhum. Porém, em 2022, início de 2022, o Nicão toma uma decisão consciente de deixar o Atlético por critérios da sua própria conveniência. E repito que isso é absolutamente válido. Para mim, na minha forma de avaliar, o retorno tem que ser em uma situação que seja conveniente, que seja adequada do ponto de vista do clube. E não sei se é esse o caso. Explico. Entre os torcedores, é claro que existe a expectativa de que o jogador que volte ao clube seja o que deixou o Atlético em 2021. Porém, tecnicamente, o Nicão teve 2 temporadas muito fracas no São Paulo e no Cruzeiro em 2022 e em 2023. Então, do ponto de vista técnico, essa contratação seria uma grande incógnita. Isso é uma coisa que precisa ser estabelecida e que, no caso da contratação vir a ser confirmada, a gente vai explorar em maiores detalhes no vídeo específico sobre a possível contratação do Nicão. De qualquer maneira, além disso, existem outros fatores que me preocupam. O Nicão voltaria a um grupo que ele conhece muito bem. Eu separei aqui alguns nomes de cabeça de jogadores com os quais o Nicão trabalhou. Então, no elenco do Atlético atual, Bento, Léo Link, Madison, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Eric, Christian e Pablo, pelo menos. Pode ser que tenha algum outro nome que tenha me fugido da memória, mas pelo fato de um grupo tão numeroso de jogadores ter trabalhado com o Nicão em uma época vitoriosa do clube, automaticamente o Nicão retornaria ao Furacão, já ele exercendo um certo papel de liderança dentro do vestiário, uma liderança que talvez não seja tão merecida assim pelos últimos anos que ele viveu, tá? Além disso, o prestígio que ele tem com seus companheiros e principalmente com o torcedor pode exercer sobre o trabalho do técnico colombiano Juan Carlos Osorio algum tipo de pressão para que ele aproveite o jogador, mesmo que talvez o encaixe e o rendimento técnico do Nicão nessa segunda passagem pelo Atlético não sejam os mesmos. Isso é uma coisa que também me preocupa. E, por fim, a gente tem que fazer uma avaliação financeira, porque por mais que o São Paulo possa estar disposto a pagar, e pelo que se tem dito, até mais da metade do salário do Nicão, dentro da estrutura salarial do Atlético, o Nicão não seria um jogador mal pago, muito pelo contrário. Certamente estaria entre os jogadores mais bem pagos do nosso elenco. Então, além disso, existe ainda o fato do contrato dele com o São Paulo terminar ao final de 2024, que é o que... Eu peço desculpas para vocês, gente, estou um pouquinho constipado. Que é o que a gente chama de faca de 2 gumes, porque por mais que o Nicão eventualmente possa vir bem, e repito que nesse momento não existe nenhum indicativo concreto que dê a certeza de que o rendimento técnico dele vai ser o mesmo da primeira passagem pelo clube,
ao final de 2024 o Atlético pode acabar perdendo o jogador que terá liberdade para assinar contrato com qualquer clube pelo fato do seu contrato, os seus contratos, né, tanto com o Atlético quanto com o São Paulo, se encerrarem ao final de 2024. Então, mesmo num eventual sucesso, ainda existe o risco de perder o Nicão para alguma proposta financeiramente mais vantajosa, como já aconteceu anteriormente. Mas gostaria de ouvir também a opinião de vocês, gente. Deixem a opinião de vocês nos comentários. Como sempre digo, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.